Chegue a mais, mulherada incrível. Estamos começando mais um Toda Mulher é um podcast. Gente, e o papo hoje vai ser quentíssimo. Essa convidada. Estamos ansiosas. Foi muito desejado, todo mundo solicitando muito. E é uma delícia, um jeitinho mineiro de conversar, que a gente fica envolvido mesmo no assunto, né? Mas antes, queria agradecer os nossos parceiros, nossos patrocinadores que estão aqui oferecendo esse episódio: Conexão TV, Café Santa Cecília, Embalar, Clínica Invita, Amor de Bolo. Cada dia crescendo mais, um projeto se expandindo. E se você quer que nosso podcast continue no ar, alcançando cada vez mais pessoas, curte, compartilha, manda para as amigas, comenta, interage bastante com a gente para que o algoritmo entenda que é um conteúdo legal e assim a gente continue no ar. Então, mas não tem como, né? Hoje vocês vão querer mandar aviãozinho pra todo mundo. Minha filha, eu vou salvar esse vídeo pra eu ver algumas vezes, né? Não, vou confessar pra vocês. Senta que lá vem resenha. Muita coisa boa. Então vamos apresentar para vocês a nossa convidada querida, especial, que foi muito solicitada na nossa caixinha. Luísa Detone, seja muito bem-vinda. Muito bom dia, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Aqui, prazer. Hoje é o que já nós estamos aqui empolgadíssimas. Então vamos lá, vamos apresentar essa querida aí. Hoje a nossa prosa é muito mineira, transformando vai ser uma forma das mulheres aí enxergarem os seus corpos, as suas dores e, como eu falei, seus prazeres, não é mesmo? Com certeza. Natural de São João Nepomuceno, cria nossa mesmo, fisioterapeuta, apaixonada pelo nosso universo, que é o universo feminino, especialista em saúde íntima, sexualidade. Então, vamos a esse papo. Vamos lá. Luísa, conta um pouquinho pra gente, antes da gente entrar nos papos quentíssimos que a gente tá aqui pinicando pra saber. Ansiosa! Conta um pouquinho pra gente quem é a Luísa, como surgiu essa profissão. Conta assim, de onde que a Luísa veio. Como foi seu amor por essa escolha aí? Bom, vamos lá. Eu sou cria de São João, né? Eu saí daqui, me formei na UFJF, então, em 2017, em fisioterapia. E depois disso, naquele momento, essa parte é a parte ruim da história, né? Na verdade, nem tudo foram flores, né? As flores chegaram agora. Mas eu me formei em fisioterapia em 2017, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E naquele momento em que eu me formei, eu descobri que eu tava vivendo um relacionamento abusivo. E aí, nunca, né? E aí parece que a ficha cai, né? Na verdade, a ficha não caiu naquele momento. Eu não sabia que eu estava vivendo o que eu estava vivendo. Só que naquele momento eu tive a oportunidade de morar na Itália. E eu fui fugida, na verdade. Como um refúgio. Eu fui fugida daquela situação, porque eu sabia que eu não queria viver aquilo, embora eu não soubesse o que aquilo era. Eu não queria, mas também não sabia. Eu não sabia o que estava acontecendo, tive a oportunidade de ir, fui, morei lá e eu não queria voltar para o Brasil, porque eu estava com medo, na verdade. A gente fica tentando uma fuga mesmo, né? Porque a gente acha que o problema é o lugar que a gente talvez esteja. Porque de fato era, na verdade, né? Assim, o risco que tinha de estar ali. Então, dali eu fui morar na Irlanda. E a grande verdade da história que pouca gente sabe é que eu fui sem dinheiro, sem passagem de volta, sem falar o idioma, sem nada. Coragem. Só fui. É porque quem viu de fora falou, nossa, você é corajosa, né? E aí, na verdade, a história não é essa. A história é porque eu fui de medo, né? Eu não fui de coragem. Então o medo move. O medo move. Isso é importante, né? A gente sempre fala, né, sobre, assim, nessas histórias que nós estamos contando aqui, sempre tem o medo. Mas o que é legal é que o medo, ele não tá paralisando, né? Assim, a maior parte das pessoas estão tentando vencê-lo, né? Sem dúvida. Eu acredito de alguma forma, ele existe. Ele move, né? Ou pra frente ou pra trás, né? Ou você recua ou você avança. Verdade. E aí, naquele momento, eu avancei, fui morar na Irlanda, fiquei lá 1 ano. Até que eu me descobri num processo depressivo que tava acabando comigo naquele momento e decidi voltar para o Brasil. E aí, justamente quando eu voltei para o Brasil, estourou a pandemia. Felizmente, eu tive o privilégio de estar em casa naquele momento, né? Porque muitas pessoas ficaram presas lá. Então, felizmente, eu tive o privilégio de estar em casa. E aí, foi nesse momento, e claro, dentro desse tempo, né? Que eu morei na Itália, que eu morei na Irlanda, eu comecei a entender o que eu tinha vivido, né? Porque eu saí sem saber o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, eu me dei conta de que o que eu tinha vivido era violência doméstica, eram vários tipos de abuso. E aí eu me dei conta de que o buraco tinha sido muito mais embaixo, assim. E eu não sabia, de fato, o que eu estava vivendo. Foi divino, assim, né? Tudo ter acontecido, porque eu não tinha dinheiro. Depois que eu fui fazer as contas, né? Assim, a forma como tudo tinha acontecido, o que eu tinha vivido de fato,
E a conta não fechava, mas as coisas tinham acontecido, eu já tinha conseguido sair daquela situação, mas aquilo não tinha saído de mim. E aí eu comecei a fazer terapia naquele processo para entender o que eu tinha vivido, para entender o que tinha virado a minha vida, né? Porque eu tinha sentido naquele momento que alguém tinha me roubado de mim. E aí, assim, onde eu tinha ido parar, sabe, na história toda? Porque eu já não me reconhecia enquanto pessoa, eu já eu não tinha trabalhado com fisioterapia até então, eu trabalhei desde a faculdade, né? Quando eu me formei, eu já tinha trabalhado 3 anos enquanto fisioterapeuta numa clínica. Mas depois que eu me formei, eu associei tudo àquele momento de sofrimento que eu tinha vivido. E que como eu não sabia o que eu tava vivendo, eu não compartilhei com ninguém, porque eu achei que eu tava louca, assim, eu comecei a entrar num processo de neurose mesmo, de perseguição, de milhões de coisas, assim. É porque eu acho que a cabeça da gente fica uma loucura mesmo, né? Eu falo que, eu também já sofri um relacionamento abusivo e eu falo que é isso mesmo, a gente se perde mesmo e assim, eu perdi minha identidade também, sabe? Eu não sabia nem, eu não tinha segurança nem pra me vestir mais. Tipo, você não sabia que roupa usar, é uma loucura. É porque aquilo foi tão forte, né? Eu acho que é uma coisa que fica tão dentro, coloca dentro da gente, né? Que a gente começa a achar que nós éramos assim. É aquilo. E assim, a culpa é muito grande, a gente começa a ter um processo, né, de dificuldade, assim, de diferenciar o que é a vida, o que é a realidade, do que é aquela projeção, né? De tantas questões psicológicas que são envolvidas. Então, isso fez um grande estrago na minha vida. E até então, eu não sabia o que fazer com isso. E aí, quando eu voltei pro Brasil, a pandemia estourou. Falei, cara, agora eu tô presa aqui, né? Porque eu sabia que eu não queria ficar no Brasil naquele momento, mas porque eu tava com muito medo ainda do que podia acontecer, porque aquilo não tinha ficado resolvido de fato, né? Eu fui embora e sumi no mundo. Mas quando eu me dei conta de que eu tava aqui, eu falei, não, deixa eu organizar minha vida agora que eu já tô aqui. E aí foi a Vanessa Filgueiras, lá da Prime, que é minha amiga da vida toda, que falou comigo sobre saúde da mulher. Eu falei, uai, então deixa eu ver esse trem, né? Ela, parece que tem tudo a ver com você, dá uma olhada, procura saber. Aí eu me direcionei, né, pra buscar a saúde da mulher, o que era, porque até então em São João não tinha. E aí quanto mais eu fui vendo, e aí felizmente, uma das partes boas da pandemia foi o boom de cursos online, né? Então a gente começou a ter acesso a profissionais que eu não teria, estando aqui em São João, porque os cursos eles são fora daqui, muito longe, enfim, a gente às vezes não tem condição financeira de buscar tudo. E aí na pandemia eu consegui ter acesso a profissionais que são referência nessa área, e comecei a fazer muitos cursos e fui ficando apaixonada pela possibilidade de ressignificar a minha história. Porque cuidar de mulheres pra mim é isso. Então, é primeiro sobre mim. A gente fala que o trabalho, dou e tal, mas é sempre primeiro sobre a gente, né? O que aquilo representa na nossa vida. Eu trabalho com mulheres também, né? Há 16 anos eu trabalho com a estética e meu público é 99% feminino, né? Já tem de homens, mas meu público é feminino. E assim, eu falo que é tão prazeroso, e eu falo muito isso, até sempre coloco nas redes sociais, né? Tipo assim, o quanto que aquilo me faz bem, né? Então assim, a gente, claro que a gente sabe o bem que a gente pode fazer pro outro, mas tô dizendo assim, é muito mágico mesmo, né? Mas é que a gente é um espaço de acolhimento também, né? Tipo, histórias que se identificam, às vezes... várias vezes durante consultas, você deve ter visto, né, uma paciente, uma cliente lá, e você deve ter falado, nossa, me vi nela ali agora. Não, tempo todo. Isso aí, né? E como a gente se inspira, né? Você olha e fala, nossa, a pessoa passou por isso, que legal, né? É o tempo todo, assim. E que é um espelho, né? Eu vejo aquilo como um espelho. Então, muitas mulheres chegam até mim, de repente, não vivendo o que eu vivi, mas com pontos, sabe, de interseção, que você fala, nossa, isso aqui parece tanto com o que eu vivi em algum aspecto da vida, em algum momento específico. Então, a gente vai ressignificando a própria história e a gente vai tendo a oportunidade de fazer com outras mulheres o que eu gostaria que tivessem feito comigo naquele momento, né? Assim. Então hoje o meu olhar ele já é muito mais ampliado para essas questões, eu vejo de longe, assim. E aí você entrou na fisioterapia, você entrou nessa saúde da mulher e aí começou a fazer a fisioterapia. Comecei a estudar, fazer cursos, enfim, decidi que era aquilo que eu queria, comecei a me especializar nisso, abri o consultório. Comecei na Multiclínicas ainda em 2019. Eu lembro de você. Ainda em 2019 comecei a atender e aí a coisa foi acontecendo. Comecei a falar sobre isso no Instagram em 2019, porque quem vê agora fala, nossa, é uma facilidade, né? Não, minha filha, é treino. Fala muito bem, a gente fica que facilidade, que facilidade é treino, né? A gente só fica bom naquilo que a gente faz muito. Eu falo assim, nossa,
quem viu a gente no começo, tipo assim, é porque não vê, né? Porque só vê agora. Aí eu falo, gente, não é fácil, é treino mesmo. É treino. Mas começar, né? Mas aí, fisioterapia, saúde da mulher, a gente vai chegar pro assunto que a gente... Mas assim, eu acho que antes ela poderia, assim, né, explicar pra gente o que é fisioterapia pélvica, né? Falar um pouquinho sobre dessa, isso, pra depois a gente chegar na cereja do bolo. O que trata, assim, o que a pessoa tem que ter pra ir ali te procurar, entendeu? Os sintomas, alguma coisa assim. A fisioterapia pélvica é uma especialidade dentro da fisioterapia. Então, a gente se forma como fisioterapeuta e depois a gente escolhe uma especialidade para se profissionalizar. Então, tem saúde da mulher, tem a ortopedia, tem a traumatologia, tem a saúde do idoso, a saúde da criança, né, que é a neuropediatria. Então, assim, tem várias subespecialidades. A fisioterapia na saúde da mulher é uma delas. Então, é saúde da mulher, do homem e da criança. E a gente trata as disfunções pélvicas, que são as disfunções relacionadas a essa estrutura que é a nossa pelve. Então, se a gente pensa, né, que fisioterapeuta, de maneira geral, reabilita músculo, a gente tem músculo no corpo inteiro. E a gente tem os músculos íntimos, que são esses que estão aqui em vermelho. Só pra gente localizar no corpo, essa aqui é a nossa pelve, é uma pelve feminina, né? A representação de uma pelve feminina. Se a gente olha de cima pra baixo, ó, a gente tem aqui os órgãos femininos. Ó, o reto ficou dentro. Aqui a gente tem a bexiga, que armazena a urina, e a uretra por onde passa o xixi. A gente tem o canal vaginal com útero, relacionado à reprodução, à função sexual. E a gente tem o reto, que é o final do intestino. Então, essas três funções, elas andam juntas no nosso corpo. E os músculos íntimos são esses aqui, que a gente vê em vermelho. Então, se a gente olha de cima para baixo, a gente vê os músculos mais profundos. Se a gente olha de baixo para cima, a gente vê aqui o ânus, relacionado ao cocô, ao pum, à penetração muitas vezes. Canal vaginal, saída da uretra e a glândula do clitóris. Então, a fisioterapia pélvica, ela reabilita esses músculos. E aí, esses músculos, eles têm a função de sustentar esses órgãos. Então, a fisioterapia pélvica atua na reabilitação, por exemplo, quando esses músculos não estão sustentando. Tipo prolapso de bexiga, que é a famosa bexiga caída. Ou quando a mulher passa a mão e sente uma bola na vagina. Pode ser um prolapso de útero, né? Que esses músculos não estão sustentando de forma adequada, de forma mais grosseira. Além disso, quando a mulher perde urina, tosse, perde um xixi, morre de rir, perde o xixi, ou precisa sair correndo, dar um galope, perde um xixi, pega uma criança no colo, perde um xixi. Isso é incontinência urinária. Ou quando ela tá com a bexiga cheia, sai correndo e perde xixi no meio do caminho, por exemplo. Isso é incontinência urinária, que a gente normalizou, né? Que na gestação perde mesmo, ficou velho, perde mesmo. E, na verdade, isso é tratável pela fisioterapia pélvica. E, além disso, dor na relação. Uma das disfunções sexuais é a dor na relação. E a fisioterapia trata isso, cuidando desses músculos para que o contato penetrativo aconteça sem gerar dor, sem gerar desconforto. Então essa parte de dor na relação também está ligada ao fortalecimento desses músculos. Não só o fortalecimento, né? A gente considera que o músculo tem que ser forte, mas além dele ser forte, ele precisa ser também flexível, porque a penetração vai acontecer por ali. A gente precisa ter uma boa coordenação de saber que horas que contrai, que horas que relaxa, como é que faz esse relaxamento, né? Como é que a gente percebe no corpo? Então, a força, ela é importante, sem dúvida. Mas não adianta só ser forte. É um conjunto de, vamos dizer assim, um conjunto de características que esses músculos têm que ter para que as coisas aconteçam e funcionem bem ali na região íntima. Gente, olha só, coisas que a gente nem imaginava, É verdade. Né? Às vezes as pessoas normalizam muito, Normalizam. né? Eu sinto dor e falam, mas isso é meu, é assim mesmo, é algum problema do meu corpo, acho que eu vi com defeito. E assim, tipo, foi só agora, né? Mas não se dá conta que quantas vezes aquilo aconteceu. Vezes. Isso vem muito da falta de informação que a gente tem sobre o próprio corpo e sobre como a construção da sexualidade pode ser feita, né? É verdade. Porque se ninguém fala, quem ensina a gente a transar? É verdade. Quem ensina a gente a ser penetrada? Né? Quem fala sobre isso com a gente, né? O que é esperado? O que é um sinal de alerta? Quem que em algum momento da vida fala sobre isso com a gente? A gente não sabe. É verdade. E falando sobre isso, né? Então vamos chegar agora no nosso assunto que a gente quer saber, que esses negocinhos aqui, tá um monte de coisinha aqui que ela trouxe para explicar para vocês. E aí você é especialista nessa questão de sexualidade. Então, mulheres, peraí, tá? Porque toda mulher quer saber, não é? Todo mundo quer saber. A gente tem muitas curiosidades, né? E aquele negócio que às vezes a gente não fala, mas tipo, nossa, isso acontece comigo. Isso acontece comigo, menina, então isso não é normal.
Sim. Será que tá acontecendo isso comigo? Verdade, Jéssica. Então fala pra gente qual momento, na verdade, antes de você explicar um pouco mais sobre isso, mas teve algum momento que você decidiu, falou assim, peraí que eu tenho que ir pra essa área aqui em específico, né? Foi o momento que eu decidi, quer dizer, que eu percebi o quanto isso também era um desconforto pra mim. Tá vendo? Começou com, opa, peraí. Começou a entender e ver Que eu comecei, também... quando eu comecei a trabalhar com fisioterapia pélvica, eu não me direcionei especificamente para essa área, porque eu me sentia insegura de fato de falar sobre isso. E aí eu comecei a estudar sobre isso, comecei a me aprofundar nas disfunções sexuais femininas, e aí eu puxo até para um lado da psicologia, né, para entender o impacto das disfunções sexuais na vida e o contrário também, né, o quanto a educação repressora, enfim, o quanto essas questões influenciam na resposta física do corpo. E aí eu falei, gente, é isso. Existe aqui uma lacuna imensa de pessoas que não falam sobre isso e que precisam falar sobre isso. E aí esse foi o start, de perceber o quanto era também uma dificuldade pra mim. E a partir do momento em que eu consegui vencer essa dificuldade pra mim estudando, eu falei, não, eu vou falar sobre isso. E vou dar a minha cara, né? Porque assim, é um desafio diário. Porque assim, igual a gente tava comentando, assim, é tido como um tabu realmente, né? Só que, gente, é uma coisa que de fato precisa ser falada, porque é a natural da vida. Se a gente tá aqui hoje é porque nossos pais tiveram relação e a gente tá aqui, é uma coisa natural da vida, né? Mas ainda existe muito tabu, né? E falando em tabu, Luísa, assim, qual o maior desafio para você ao encarar essa área, essa profissão, assim, já que tem tantos tabus, né? E você mesmo colocou, né? Eu dou minha cara a tapa pra poder... O maior desafio foi lá no começo, quando eu comecei a falar sobre isso e eu parei para pensar assim, eu vou falar de uma forma que os meus pais me entendam. Porque o maior desafio para mim foi fazer em casa com eles, através do meu trabalho, o que eles não puderam fazer por mim num primeiro momento ali, porque eles também não tiveram isso. Então, o maior desafio pra mim foi falar sobre sexualidade sem que eu tenha vergonha dos meus pais me assistirem. Acho que a gente começa por ali mesmo. Pra mim é isso. Então, assim, o meu filtro lá em casa, quando eu comecei, eram os meus pais, deles assistirem o meu vídeo e eu ver como é que eu me sentia ali. Não, tranquilo, entendeu? Entendi, show. Pra mim foi isso. E aí eu fui entendendo como é que tinha que ser a minha linguagem. Porque eu parto do princípio que eu falo com pessoas leigas. Com pessoas que não... de forma não técnica, né? Isso assim. Aí. E aí, pra mim, não faz sentido falar com... Se eu falasse com os meus pais e eu sentisse vergonha ali daquele tema, acho que pra mim seria ruim, assim, nesse sentido. Então, pra mim, o maior desafio foi esse. Falar de forma que eles entendam e que eu não sentisse vergonha. Pra mim, é isso. Então, agora eu tô ali, eu falo sobre isso... partindo do princípio que eles vão assistir tudo que eu falo. E de forma profissional mesmo, né? Porque é o seu trabalho, né? Você tá ali explicando. E eu falo, gente, eu comecei a seguir a Luísa, né? Foi por causa desses vídeos dela. Porque, assim, ela fala de uma forma muito cativante, bem mineirinha mesmo, né? Muito gostosa. Ela, antes, eu não sei se ainda você faz esses vídeos, mas você tipo, menina, deixa eu te contar um negócio, que não sei o quê. E eu ficava assim, como que ela prendia a gente naqueles assuntos? Eu falei, não, um só não dá. Aí eu começando a ver todo, eu falei, caraca, eu acho que eu preciso fazer uma consulta. A gente vai vendo e vai ouvindo, no fim das contas a gente vê que a gente tem alguma questão, né? E assim, e aí você trouxe que pra você era fácil, fácil assim, se tornou mais natural, né? E como foi pros seus pais? Pois é, aí nós vamos ter que entrevistar eles. Eles não falaram sobre. Não, mas eles ficam muito à vontade também. Hoje em dia eles vão nas palestras que eu dou, eles ficam lá ouvindo, porque eles eu tô falando assim, que eles também vieram de uma criação onde aquilo era um tabu. Outro dia pra mim você ver sua filha falando sobre aquilo. Foi muito significativo que eu dei uma aula no Zoom para as alunas do meu curso e eu convidei os meus pais para assistirem, porque era um tema muito relevante. A hora que terminou tudo, que eu fui fechar, e eu falei, eu vi que eles entraram, mas num determinado momento da aula eu esqueci que eles estavam ali. Porque essa não é uma questão pra mim, né? Os meus pais me assistirem, assim, não é, eu não me sinto inibida por conta disso. E no final, eu fui fechando, terminei a live, tudo certinho. Quando eu vejo, tá meu pai e minha mãe deitadinho, assim, com a câmera na frente, eu... eles estavam aqui. Mas foi tão importante pra mim, porque ali, assim, eu senti que eu desatei um nó. Sabe, assim, esse nó do tabu, de que ninguém fala, de que ninguém pode perguntar, nada, ali acabou esse nó. E assim, ali naquele momento também não era a Luísa filha, era a Luísa profissional, né, que tava ali. Acredito que eles devem ter, a sensação deles devem ter sido até de orgulho mesmo. De quebrar um paradigma. E eu falo assim, por isso que eu tô te perguntando, porque pros pais mesmo, né, assim, os pais, igual hoje, eu tenho, a Jéssica também tem filho, então assim,
como é importante a gente aprender sobre Sim. para poder trazer isso, né? Eu acho que isso parte... É porque eu falo desse lugar enquanto profissional, mas eu não percebo essa separação em mim. Do que é a Luísa profissional, do que... Eu sou uma coisa só. Por isso que é tão natural. Sim. E a gente... Quanto mais a gente vai falando sobre isso com naturalidade, mais natural fica. E qualquer pessoa, não é porque eu trabalho com isso. Então a gente vai aqui agora, a gente fala sobre isso. Quem tá ouvindo, quem tá vendo, depois num determinado momento, toca no assunto em casa, sabe? Vai abrindo essas portas, essas possibilidades para que isso deixe de ser um tabu. Assim, é engraçado, né? Porque antes eu ficava assim também, tipo, teria vergonha dos meus pais, né, de falar isso, assim, de uma forma achava que seria assim, ficava inibido e tal, né? Então, assim, hoje eu até entendo, porque eu também vejo do outro lado. Hoje, como mãe, eu tava até comentando aqui no off com as meninas antes, nos bastidores, que eu também já tenho essa dificuldade, olha que o Miguel só tem 4 anos, de pensar, meu Deus, como que vai ser a hora que eu tiver que falar com ele? Então, assim, hoje eu também tô do outro lado, né? Não só do lado de filho, no lado de pais. Tá preparado pra conversar com eles? Eu vou preparar aqui, eu vou começar a aprender bastante pra chegar lá na hora pra eu saber. Eu acho que é a gente abrir espaço pra gente também aprender. Porque eu não sou mãe ainda, né? Não posso falar desse lugar, mas eu, enquanto filha, vejo os meus pais como seres perfeitos e que já sabem tudo e que já viveram tudo. E na verdade não. Então abrir esse espaço na vida pra aprender, pra depois ter condição de ensinar e ir aprendendo junto. Porque à medida em que você vai ensinando, você também vai aprendendo, você também vai assimilando aquilo de uma nova forma e dando um novo significado para esse assunto na própria vida. E eu acredito muito que é o seguinte, por exemplo, os nossos pais tiveram uma forma que às vezes não tiveram acesso, enfim, não tinha aquilo, e hoje nós temos. Então eu falo que a gente, então pra gente, que eu busco muito, tipo assim, coisas que eu poderia trazer de novo para ela, de que eu não tive acesso daquilo, né? E hoje conseguir trazer, igual, por exemplo, essa questão. Então, conhecer, né, para que a gente possa passar isso de forma natural e quebrar mesmo uma linhagem daquilo ali, né, que veio acontecendo ali. Uma forma de começar com criança é ensinando sobre as partes do corpo. Né, de quem pode, quem não pode. Ali a gente já ensina sobre abuso, ali a gente já cuida um pouco, né, assim, já age de uma forma preventiva para que coisas que nós vivemos, de repente, não aconteçam com os nossos filhos. Começar por ensinar as partes do corpo, porque a gente tem mania de chamar a vulva de florzinha, de sei lá o quê, de milhões de nomes, né? Só que chama vulva. E a gente cresce sem saber que vulva e vagina não é a mesma coisa. Porque ninguém fala. É verdade. Amanda, caiu uma ficha ali na cabeça da Amanda. Como assim, né? A gente tem vulva e vagina, porque vulva é a região externa e vagina é o canal que liga a região externa ao útero. Então a gente cresce com a ideia de que mulher tem vagina, homem tem pênis, ponto. E aí quando eu chego com 30 anos falando que a gente tem, na verdade, a região externa é vulva e é o que a gente deve higienizar, dá um tilt. Porque como é que eu vivi a vida inteira sem saber que isso aqui chama vulva? É verdade. E aí começa pelo nome, pelo cuidado, por ensinar a higienização. O cuidado com o corpo, porque muitas de nós também crescemos associando a região íntima só à atividade sexual. Verdade. E aí não pode encostar, tirar a mão que é sujo, fecha as pernas, senta direito, não pode fazer sexo, fica engravida, vou te deserdar. Tudo isso. Só que na verdade começa pela higienização. Quantas de nós aqui aprendemos como é que a gente deve higienizar a região íntima? A gente viu alguém fazendo, alguma mulher, ou a mãe, a tia, a avó, enfim, quem criou, quem a gente tinha mais contato, quem a gente via tomando banho, e mais ou menos olhou ali, viu como é que acabou, pronto. Não pode limpar, mas não pode encostar muito, também não pode ficar muito tempo ali, não pode demorar demais. Então, começa pelo cuidado, pelo nome das partes do corpo, pela higienização. Isso já é sexualidade. É verdade. É a conhecer já né? Já conhecer. Exato. É verdade. Se autoconhecer mesmo, né? Tipo, a gente entender. Eu acho que isso também é uma forte, assim, ligação que a pessoa tem que ter, né? De conhecer o seu corpo. Porque, às vezes, o que é normal pra mim não é pra outra pessoa, digamos assim, né? Porque né? Cada um tem que se conhecer primeiro, né? Sem dúvida. E isso faz muito sentido. E falando sobre conhecimento, se conhecer, essa questão, o que você acredita que uma mulher, primeiro, assim, você trouxe aí essa questão, né, de fazer higienização, por exemplo, mas hoje, se você tivesse que falar para uma mulher alguma coisa sobre esse conhecer do corpo que ninguém ensinou para ela, o que você falaria? Agora você pode até olhar ali para cá, onde você vai estar falando com ela. Pois é, de que você pode. De que a gente tem permissão, né, para conhecer o corpo primeiro a partir do olhar, né?
É muito engraçado, porque eu nunca dou um conselho se eu ouvir o que a pessoa para depois falar. Mas de que você pode, né? A gente não foi ensinada a olhar para o próprio corpo, a encostar, né? A tocar, a explorar, mas a gente pode. E é importante a gente saber que cada uma tem um tempo, tem um momento da vida, né? Não existe uma fase que tem que ser naquele momento. Tem que ser quando você se der abertura para isso. Para descobrir novas possibilidades de sentir. Eu nem falo sobre o prazer sexual necessariamente, mas de se sentir bem na própria pele. Sim. De tomar posse de si, né? De ser quem você é e as suas decisões, elas partirem desse ponto, né? De ser quem você é. Então, olhar para a região íntima e ver o que tem ali. Pegar um espelho hoje. Ver o que tem ali. A pessoa vai ver, né? Os grandes lábios, os pequenos lábios, a entrada do canal vaginal. Tem alguma ferida? Tem alguma escoriação, tem algum machucado, alguma verruga, alguma alteração de cor de algum lado para o outro? Como é que está a secreção, né? O corrimento vaginal. Então, o conhecimento ele começa a partir da carne, para depois a gente avançar para as questões mais intrínsecas, né? Assim, das sensações, do que é o prazer. Então, o que eu diria é, você pode, ponto. Não, a gente não pode por quê, né? Assim, eu mereço por quê? Não, a gente merece, ponto. A gente pode, ponto. A permissão pro prazer, ela já existe. Ela já é um fato. Ô, Luísa, você fala muito sobre prazer sem dor. E, assim, quais seriam as dores, assim, mais comuns, assim, que chega até você? E quais seriam as formas de tratamento para isso? É normal, não é? Dor na relação nunca é normal. Nem só no começo. Nem só rapidinho, nem só uma sensação de ardência, nem no pós-parto, nem durante a gestação, nem em momento nenhum. Em cada uma dessas situações, né, a mulher pode apresentar, por exemplo, uma sensação de parede, sensação de que não entra, fechado. E aí o relato que as mulheres trazem, Luísa, parece ter uma parede, fechado, muro, não entra, apertado, eu sou estreita demais. Então, a sensação de ser estreita, a sensação de parede, a sensação de rasgo. Tem gente que fala, não, até entra, mas entra rasgando. A sensação que eu tenho é que tá enfiando uma faca. Então, tudo isso, esses sintomas, né, são sintomas da dor na relação sexual. Cada uma delas tem questões específicas. Mas a dor, por exemplo, no fundo, o 4 apoios é campeão de audiência de dor na relação sexual, né? Aquela dor batendo no fundo, que a mulher até... Ela não aguenta ficar, não aguenta manter a postura muitas vezes. E dependendo da posição, a mulher sente dor, aí precisa parar, precisa interromper. No geral, a dor na relação, ela traz repercussões muito grandes, né? Assim, dentro do relacionamento, em relação ao afastamento. Relacionamentos terminam por conta disso, e aí não dá pra gente considerar que a relação sexual é algo secundário. Porque muitas vezes se torna grande questão dentro do relacionamento. E às vezes a mulher, às vezes, sente ter vergonha de falar com o parceiro e aí vai se distanciando, né? A forma que ela tem é se distanciar. Mas eu sei que você trouxe que isso existem questões, né? Igual você falou, existem particularidades e tudo. Mas, por exemplo, assim, uma causa pode ser, igual você falou, essas sensações que você trouxe. Pode ser, assim, falta de lubrificação da mulher, falta de uma questão do antes, né? Porque eu acredito, sim, que é muito isso, né? Assim, eu acho que tem todo... Você ainda vai falar um pouco mais, mas eu acredito que é todo um contexto, né? Para aquilo poder, de fato, acontecer, o ato, né? Isso também pode ser interferir no caso? Sem dúvidas. Acho que o fator emocional, né? A cabeça, a mente também interfere muito, né, Luísa? Porque, assim, eu já vi pessoas relatando que, tipo assim... que foi diferente em relacionamentos diferentes. Com um relacionamento era de um jeito, eu sentia dor e tal, com o outro já é diferente. Então, assim, você acha que é o fator emocional, a mente também tá um pouco ligada ali? Também, mas não só. A gente precisa entender que pro nosso corpo responder, muita coisa acontece antes. Tanto que o nosso cérebro é o principal órgão sexual, porque tudo começa na cabeça. Então vamos parar pra pensar, por que o contexto ele é importante? Se você não queria nem estar ali naquele relacionamento, você não queria estar na cama com a pessoa. E aí não dá pra gente separar as duas coisas. Aquela história de casal briga e resolve na cama é mentira. Porque como é que você vai pra cama? Você tá ali com a cabeça na verdade, você tá com Não, isso não existe. Então esse tabu, ele vem muito dessas questões que já estão enraizadas, que a gente já internalizou, que a gente acha que é assim. E aí, a dor na relação, né? Voltando na primeira pergunta, o nosso corpo responde àquilo que a gente tem de estímulo externo. Então,
Como é que uma mulher sobrecarregada, exausta, com casa, filho, marido, cuidar de tudo, sustentando a casa financeiramente, emocionalmente, tomando decisão, tudo, como é que ela chega e desliga? Verdade. Simplesmente. Então, a gente precisa entender que a resposta sexual feminina, ela é diferente da resposta sexual masculina. Não é a mesma coisa. Então, é esperado que a gente precise entender essas diferenças para, na hora da relação íntima, a gente conseguir potencializar cada uma dessas etapas do processo. Não é simplesmente chegou, preliminar, acabou. Penetrou, acabou. A mulher, ela vai guardando, né? Como se fosse uma caixinha ali, né? Não vai sabe acumulando, separar, né? Mas a gente precisa saber. Mas Esse eu falo isso muito com meu marido. Eu falo assim, e eu acredito que essa ligação com o marido, tipo assim, da gente ter essa abertura em falar, para que o homem entenda que nós não somos como eles, né? Assim, mas eu também concordo que a gente deveria saber separar. A gente deve saber separar. Isso é treino, né? Assim, nós estamos... Acredito que nós somos a primeira geração que estamos tendo todas essas informações, esse conhecimento para conseguir transformar as nossas relações e os nossos vínculos a partir dessas informações. Então, eu considero que a primeira coisa é entender como é que o corpo funciona. Como é que é a resposta sexual feminina? Em qual desses momentos aqui eu percebo que tá difícil pra mim? Então, é na excitação? É no orgasmo? É na vergonha que eu tenho do meu corpo? É o medo que eu tenho da dor? Tudo isso influencia e pode causar a dor na relação. Depois que a gente entende isso, qual dessas etapas, né? A gente tá, de repente, acelerando, atropelando, porque a gente muitas mulheres, não vou falar a gente, porque a gente é muita gente, né? Mas muitas pessoas entendem que preliminares, beijo, passou a mão, beleza, já pode ir. E a mulher tem dor na relação, muitas vezes ela quer mais que acabe, né? Então ela acelera ainda mais pra acabar logo, pra resolver, porque ela entende que a obrigação dela é manter a atividade sexual com esse marido. Então ela faz por obrigação, sofre depois, se frustra, porque cada vez vai doendo mais, ela começa a evitar. E aquela sensação também, às vezes a pessoa não tem a sensação do prazer, às vezes até do uso, né? Não, total. As mulheres se sentem usadas porque elas entendem muito, né? Isso é uma coisa comum, não é individual, mas é uma ideia comum de que a mulher tem a obrigação. Sim. Então, muitas delas usam a atividade sexual para sustentar o relacionamento, porque se eu não der em casa, meu marido vai procurar na rua. Exatamente, tem muito disso. Pelo medo, o medo do abandono. Verdade. Então, muita coisa influencia. Então, isso entra na cabeça da gente. E a nossa responsabilidade é entender o que daquilo ali faz sentido pra mim, né? Pra gente conseguir separar as coisas e comunicar ao outro. Porque se a gente não conhece o próprio corpo, você acha que o homem conhece? Eles vão ali, eles não sabem nem o que tá acontecendo. Eles não sabem nem toda não sabem nada. Eles vão meio tal, porque viu. Aí dá pra gente entrar nessa questão também, porque a maior parte do repertório masculino vem da pornografia. E aí, quando chega na vida real, não é nada daquilo, porque não é aquela encenação, não é aquele teatro, não é aquela performance. São corpos reais, são sensações reais, são limites que existem reais, são desejos, são necessidades diferentes. Então, primeiro, a gente conhecer, pra gente saber os caminhos do nosso prazer. O que é satisfatório pra mim? O que eu gosto? O que eu quero nesse momento? Qual é a minha necessidade? Saber comunicar o outro. Porque tem que ser confortável também, né? Pra ambos, né? Tem que ser uma coisa que vai fazer bem pros dois, né? Porque é isso que você falou, senão fica com aquela sensação de quero que acabe logo, não quero, de uso. Exato. E você falou uma coisa, né? E é verdade. Por exemplo, assim, o homem, ele não entende sobre o nosso corpo, assim, na maior parte, né? Vamos colocar assim. Então, é importante que a gente tenha esse autoconhecimento até para poder direcionar, né? O marido, o parceiro. Assim como a gente também não conhece a complexidade do corpo deles. Isso, mas eles têm mais facilidade em comunicar, em guiar, em, por exemplo, pegar a nossa mão em determinada situação e mostrar o que quer, em falar o que quer. Porque essa questão da permissão, ela entra muito aí, né? Os homens, eles já têm essa permissão para acessar o corpo desde muito cedo, para consumir conteúdos desde muito cedo. Isso é estimulado no homem. Ao passo que na mulher a gente não recebe nem o estímulo, nem a informação, nem a permissão, nem nada. Então eu acho que a gente ir se aproximando cada vez mais e levar isso pro relacionamento, entendendo que isso além de ser natural, é necessário para que a relação seja boa pra gente também. Porque a relação é para ser prazerosa. E assim, em qual momento que a saúde da fisioterapeuta, né, com especialização em saúde da mulher, intervém nesse momento? Tipo, uma paciente chegou com você com uma queixa né, de dor na relação. Aí, assim, como que é a forma de intervenção? É feita uma fisioterapia mesmo? Ou como que é? Um questionário para poder saber, né? O que porque assim, a gente tem que, igual você mesmo trouxe, tem várias coisinhas, né, que pode estar acontecendo. É um treinamento, assim, você também auxilia nesse treinamento da mente? Como que assim que é? Tá.
A gente começa com uma avaliação. E essa avaliação, ela é soberana. Porque é ali que a gente capta todas as informações de questões que a mulher nem sabe que são problemas, mas a gente consegue identificar. E aí eu vou... A minha avaliação, ela é muito minuciosa, né? Tem esse olhar clínico também já, né? Mais apurado. Porque é um bate-papo, é uma conversa, mas eu consigo captar muito rápido quais são ali as questões, tanto de uma educação repressora, quanto de um contexto de relacionamento disfuncional, de alguma questão de abuso, que às vezes a mulher nem identifica, então eu vou colhendo todas essas informações, faço um diagnóstico, né, cinético, funcional, para entender sobre essa musculatura e o que pode estar causando, e depois disso, eu prescrevo exercícios através de técnicas, através de recursos e terapias manuais, enfim, né? Para que essa mulher consiga entender como é que essa musculatura funciona e o que ela precisa para alcançar os objetivos. Então, a gente traça também os objetivos da paciente e os meus objetivos enquanto terapeuta, porque o objetivo dela é não ter dor na relação, mas para mim... Isso é a ponta do iceberg, né? Porque por baixo a gente começa a identificar muitas outras questões. Então, eu prescrevo exercícios específicos para essa musculatura, principalmente para ela ter a percepção do relaxamento muscular, que a contração ela é importante, que a gente precisa dessa contração em muitos momentos do nosso dia, mas o relaxamento ele é soberano para a hora da relação sexual, porque muitas delas chegam com essa queixa: Luiz, eu não sei relaxar. Eu só ouvi de médico a vida inteira que eu preciso relaxar, que eu preciso... Tá, mas como? Mas como? Como é que faz isso? Então, esse relaxamento, o nosso treino principal é de relaxamento através de exercícios específicos, né? O que a gente chama de treinamento muscular do assoalho pélvico, com exercícios muito específicos de contração rápida, de contração lenta, de coordenação dessa contração em determinados momentos do dia, para que quando ela chegue na hora da relação sexual, ela saiba o que fazer. Então a gente treina antes, a gente nunca deixa para treinar só na hora. E além disso, terapias manuais, massagens terapêuticas, uso de alguns acessórios que podem ajudar na percepção do contato penetrativo, para essa mulher entender o que é esse contato penetrativo, o que é normal de sentir aqui, o que não é normal, para a gente dar ao corpo, eu gosto de trazer essa alusão, né, de criar novas memórias, porque as memórias que a pessoa tem são essas memórias de dor. Para que a gente consiga achar aquilo bom, a gente tem que criar novas memórias. E aí a gente começa a memória acessando a região íntima, entendendo que não está só relacionado ao prazer sexual, entendendo que a gente pode cuidar, que a gente pode olhar, que a gente pode estabelecer esse cuidado no nosso dia a dia. A gente não toma banho, não lava o cabelo, não passa um creme, enfim, a gente tem algo natural. Então eu gosto muito disso, né, de incluir o cuidado com a região íntima no dia a dia. Mas existem exercícios, existem técnicas, existem muitos recursos que a gente pode usar para que essa mulher entenda, nossa, acontece muita coisa ali. E durante o dia, né? Não é só na hora da relação sexual. No dia a dia. Eu acho que fica muito isso mesmo, né? E isso é só na hora da relação sexual, né? Só que antes disso, acontece muita coisa. É verdade. E eu acho que bem isso, né? Assim, pra gente fechar essa parte, né? Que a gente gente, porque eu tô aqui, a gente quer ficar comigo aqui. O assunto também. Tão interessante, tô passando mil coisas na minha cabeça. Verdade. Eu tô só assim. Eu também. Ele quer deixar ela falar. Mas eu fico assim também. Eu fico assim também. O universo muito bom. E é isso mesmo, é um universo que não é novo, mas está sendo novo até pra gente. Não, assim, acredito pra todo mundo. E eu acho que você deve estar acostumada com a cara do povo, assim, né? Todo mundo de olhando. Eu fico assim também. Eu fico assim também. É sempre uma grande surpresa, porque cada um... Eu gosto muito de falar, e principalmente com as minhas alunas, com as minhas pacientes, que eu não ensino o caminho. Eu ensino no caminho, porque eu também tô nele. Eu também descubro a cada conversa, a cada história eu também aprendo um pouco mais, e eu desperto, não, isso aqui eu preciso olhar mais. Isso aqui eu preciso dar mais atenção, isso aqui tá passando batido por mim, eu preciso parar aqui um pouquinho. E é assim, cada vez falando mais, ouvindo mais. A gente pode falar uma troca, né? Essa troca também, igual você falou. Como você também já esteve nesse lugar, que, às vezes, né, que a mulher te procura. Então, assim, realmente acaba sendo uma troca, né? E sempre eu sempre aprendo muito, assim, a cada conversa. É muito bacana isso. E então, a gente pode falar que para esse primeiro bloco, a gente tem que buscar o autoconhecimento dessa região, principalmente. Primeiro olhar, né? Porque autoconhecimento é muito grande. Né? Muita coisa. É muita coisa. Primeiro olhar para a região íntima. Toda esse bobear, a gente não conhecer ainda. Porque também a gente vai mudando, né? Na verdade, o autoconhecimento nunca chega. Porque cada fase a gente vai mudando. Exatamente. Olhar para a região íntima, entender que pode, né? Entender que existe muita coisa ali, esse tabu, né, além da relação sexual. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Para ser bom na cama, tem que ser primeiro bom fora dela. Então, o nosso cuidado com o corpo precisa acontecer fora da cama, para que quando a gente chegue lá, a gente esteja em paz, ainda que você queira emagrecer um pouco, ainda que você não esteja tão satisfeita, às vezes você tá no pós-parto vivendo um zilhão de coisas. Entender que tudo bem, aquele momento, você tá buscando melhorias, mas em paz de que aquele corpo, esse que você já tem,
já é capaz de desfrutar de muita coisa boa, de sentir muitas coisas boas e que pode. E a questão, acho que tem a ver com a questão da segurança também, né? A gente se tornar segura, é isso que você falou, com quem a gente é, de fato, né? Porque senão, às vezes, é isso que você falou, a gente fica idealizando muito, né? Aí, assim, muitas mulheres têm vergonha do corpo, que fica idealizando, né? E pela comparação, né? A gente tá sendo bombardeado por muitas coisas que não são reais, né? A gente vê, a gente acredita que aquilo é uma realidade, mas por trás daquilo existe toda uma rede de apoio, existe todo um investimento, enfim, que de repente naquele momento da nossa vida não é possível. Às vezes a gente vê corpos que não são possíveis no contexto da nossa vida, e aí não quer dizer que o nosso corpo tal qual ele é, não seja bonito, não seja, enfim, desejado, desejável, desejoso. Então, é a gente olhar para isso e entender que cada um vai viver a realidade que, né, que é possível para si, e que não quer dizer absolutamente nada. Eu falo muito, por eu trabalhar com a estética, né, eu vejo muito essa insatisfação, porque chega para mim alguns relatos de mulheres que têm a vida sexual ruim, assim, porque ela não está se sentindo confortável com o corpo. Então, eu sempre falo isso, porque hoje, pelo meio das mídias, né, existem, de fato, essa comparação com a sua imagem, com aquela vida perfeita, que eu falo que é a vida perfeita da família da Doriana, que não existe, né? Então, eu acredito muito nisso mesmo, é a pessoa se dar essa oportunidade, esse momento com ela mesma. De abrir espaço na vida. Se a pessoa não tá bem com ela mesma, acaba que ela chega naquele ponto que a Luísa falou, que é importante, é o relaxamento. Ela não consegue relaxar, porque ela fica ali naquela cobrança tão grande de tudo. E fica ali e não relaxa. E a gente entender que a relação íntima não é performance, né? Não é teatro. É só pra ser, pra sentir. Às vezes um feijãozinho com arroz bem feito, gente. Verdade. Fica todo mundo feliz, dá tudo certo. Quem não quer a coisa melhor da vida é arroz com feijão. E a gente fica inventando moda. Verdade. Né? Falando sobre intimidade, né? Que nós estamos aqui super íntimas já, né? Tem algumas coisas que seriam alguns exercícios, né? Que história é essa de exercício íntimo? Quais são eles? Vamos falar pra mulherada aí que existe exercício para fazer em casa. Tá. Bom, depois que a gente faz a avaliação e entende quais são as queixas, os sintomas, o que pode estar correlacionado, né, com a queixa dessa mulher, a gente prescreve alguns exercícios que vão ajudar na reabilitação desses músculos íntimos. E aí os exercícios, existe, né, o treino muscular do assoalho pélvico, que é um conjunto de exercícios com um objetivo específico. Então, por exemplo, se essa mulher perde urina, tem dor na relação, tem um prolapso, tem alguma questão específica, a gente vai direcionar os exercícios para esse objetivo, porque não é uma coisa só. Então, vamos pensar no nosso treino de academia. A gente faz agachamento com um objetivo, a gente faz um treino de bíceps com outro objetivo, a gente faz um treino de costas com outro objetivo. Então, cada parte, e dependendo daquilo que a gente deseja, a gente escolhe exercícios específicos. Para o assoalho pélvico, a mesma coisa. Então, se a gente quer força, a gente direciona para exercícios de força. Se a gente precisa de resistência, né, que é sustentar essa contração por mais tempo, a gente direciona para exercícios de resistência. Se a gente precisa melhorar a coordenação dessa mulher, essa capacidade de contrair rápido, tipo durante a tosse, durante um espirro, pegar um peso, fazer um movimento brusco, a gente direciona para isso. Então, é um conjunto de exercícios que são determinados a partir dessa avaliação. A gente faz avaliação de assoalho pélvico, palpando o canal vaginal, entendendo o que essa mulher já sabe fazer e o que ela precisa ganhar. Então, são exercícios específicos para os músculos íntimos. Entendi. Então, são exercícios que você identifica ali a causa, né, de acordo com a avaliação, e você direciona ela para a queixa, né, principal. Não existe uma receita de bolo, né? Assim como não existe eu quero ganhar glúteo, quadríceps. O que eu faço? 4 de 10? 4 de 12? Não existe, né? Cada pessoa vai precisar de uma quantidade de repetições específica, de uma quantidade de carga específica. Então, a gente adequa de acordo com o objetivo e da capacidade que aquela mulher já tem, dos movimentos que ela já sabe fazer, e a gente vai avançando em relação a isso. Não tem como, precisa de uma análise, né, para saber até qual estado que aquilo, por exemplo, às vezes alguém tá nos assistindo e tá falando assim, mas quando eu vou tossir eu libero um pouco, mas depende, porque não sabe qual estágio que aquilo está também, né, o grau. Tanto em relação à quantidade de perda, né, quanto de urina que essa mulher perde, quais são os momentos que ela perde, que horas do dia, quanto que ela ingere de água, como é que são os hábitos miccionais, né? Será que ela esvazia a bexiga toda? Ou será que fica um pouquinho de xixi depois e ela perde, por exemplo, quando levanta e vai vestir a calça? Então, são vários fatores associados que nessa avaliação inicial a gente consegue entender com algumas perguntas específicas para diferenciar se é uma fraqueza, se é uma dificuldade de coordenação, porque nem todo mundo precisa fortalecer. Então, a gente vê muito hoje, né, esses exercícios de contrai e relaxa, no ritmo da música.
Às vezes não é isso. Isso não é fisioterapia pélvica. De forma alguma. Porque realmente aparece muito esses exercícios aí, que faz, que não sei o quê. E às vezes a pessoa vai fazer aquilo, nem é o que ela tá precisando. Não é, né? no geral não Verdade. é. Porque assim, gera um entretenimento, né? É divertido, ali de repente desperta a pessoa para aquela parte do corpo, né? Olha, isso aqui existe, gente, exercício íntimo, mas não é isso que trata. É importante a gente saber que existe essa distância, né? Entendi. De um tratamento específico, de uma prescrição de treino individualizado, assim como a gente faz na academia. O ideal não é a gente chegar lá e pegar qualquer carga, fazer o movimento de qualquer jeito, a ficha de outra pessoa. Pode ser que aquilo não sirva e pode ser que ainda piore as disfunções. Por exemplo, mulheres que têm dor na relação, que ficam fazendo movimento de contração, a chance de piorar a dor na relação é muito grande. Porque ela não precisa aprender a contrair, ela precisa aprender a relaxar. É verdade. Então Aí pode aquilo piorar. Aí aquilo fica até no automático também, né? Ela achando que é isso aí. E o corpo muitas vezes adota, né, aquela postura antálgica que a gente fala, né, para se proteger da dor. Então essa musculatura ela fica ali contraída naquele estado de alerta o tempo todo para que a dor não aconteça e na verdade só piora. Então a gente precisa entender o que essa mulher precisa para fazer uma prescrição de exercícios adequada. Ô, gente, por isso a importância, né, se você é mulher, tem alguma queixa dessas aqui, né, que a Luísa está relatando, você procurar uma profissional capacitada mesmo, não ficar indo nessa onda aí de receita de bolo, porque é isso que ela falou. Existe. Às vezes acha que tá melhorando e você tá piorando a causa, a situação, né? Então, assim, procurar mesmo um profissional sem vergonha, sem tabu, normalizar, né? também Não normalizar, não é normal você espirrar e sair um pouquinho de xixi, não é normal. Nenhuma fase da vida, em nenhum momento. E Xixi sai do vaso. É melhor tratar agora, no início, assim, né? Do que depois, quando já tiver lá começa com uma incontinência urinária agora, pequenininha. Então, depois, quando você tiver idoso, fica muito mais difícil. Muito mais difícil, né? É verdade. Bom, então vamos parar um pouquinho, porque não dá vontade de parar, não. Dá vontade da gente continuar. Mas a gente vai comer bolo, tomar café, papiar no off também, né? A gente tá aqui doido pra fazer perguntinha. Uma pausa aqui agora pra gente tomar nosso cafezinho em Santa Cecília, comer nosso bolinho delícia do Amor de Bolo, né? Com os descartáveis da Embalar. Você que precisa aí de algum descartável, é só ir lá na Embalar. Vanessa tem tudo lá pra vocês. É isso aí, gente. Já voltamos com mais assuntos. Voltamos, mulherada. O papo tá bom demais, não dá vontade de parar. A gente tá aqui sugando a Luísa, coitada. A gente tá assim, pega um babador lá, porque assim, é muito envolvente, gente. E é muito inteligente, muito interessante, porque a gente fica vendo e fala, meu Deus, eu naturalizei isso, normalizei isso a vida toda. E não, muito legal, muito nós bom. mulheres sempre queremos saber, né, sobre esses assuntos. Sim, a gente quer saber justamente porque a gente não teve muito esse contato, essa conversa, né? Isso. E assim, nossa, tá maravilhoso. Então, voltando Vamos aqui, voltar, né? Porque a gente tá com um monte de coisa. A gente não parou de falar com ela no off fica aqui, assim, um monte de perguntinha fazendo. Acho que a Luísa deve estar até meio louca, assim. Meu Deus, as meninas estão me enlouquecendo. Para de perguntar, uai. Bom demais. Que dúvida é esse? Não é possível. Não, é bom demais. É um assunto muito bom mesmo. Luísa, que a gente estava falando, né, anteriormente, sobre as relações, sobre dor na relação, sobre o autoconhecimento, né? Então, assim, uma dica para as mulheres, assim, como conversar sobre isso com o parceiro, assim, de forma aberta, de forma clara, sobre o que está acontecendo ali, sobre, olha, eu tô com dor, essa posição mais confortável, não é? O que você... Tá. Eu gosto de pensar numa abordagem assim, no meio do dia, no meio da vida. Porque se a gente deixa pra falar na hora da relação, aquilo pode gerar constrangimento, tanto na mulher quanto na parceria. Então, aquilo não precisa virar uma DR, né? Não precisa ser um evento falar sobre isso. Passou a relação, terminou, às vezes no dia seguinte você fala, bem, deixa eu te falar, sabe aquilo que aconteceu? Foi ruim pra mim? Eu senti isso, isso e isso. Depois que aconteceu aquilo, eu senti isso, isso e isso. Eu gostaria que a gente tentasse de outra forma. Pra mim, seria melhor se a gente fizesse assim ou assado. Depois da relação. Pra que naquele momento, não broche, sabe? Acabar o clima, de repente. Então, ou antes da relação. Nossa, última vez, ou de repente, vamos tentar uma coisa nova? É importante essa mulher entender quais são os limites dela. Para depois ela comunicar as necessidades. Então, quando ultrapassa aquele limite, ela sente dor, desconforto, enfim, para ela não faz sentido. Então, entender quais são esses limites para depois comunicar os limites. E num momento que não seja o momento da relação sexual, para aquilo não virar uma DR, né? Para aquilo não virar uma situação chata para os dois lados, mas também não fugir disso. Então, às vezes passou o dia seguinte, ou num determinado momento que vocês estão tendo de repente um tempo de qualidade,
Ai, quero te falar Aí uma solta coisa. E é leve, né? E já Você solta. fala assim, ai, no meio do assunto. Você fala, é que pode ser dessa forma. Ele pode ser natural, igual você vê a previsão do tempo, que você comunica, o que você vai fazer hoje, o que vai acontecer amanhã, a programação. Você não queria falar um negócio com você. Você fala, joga e, no assim, peito. Pegando esse gancho, né, de conversar, do diálogo e tal, e para uma amiga, como que a gente né, aconselha, fala sobre isso sem parecer invasiva, sem parecer que tá invadindo a privacidade do outro? Como que a gente fala, olha, eu acho que você deveria ir lá na Luísa. Pra dar uma ajudinha, né, amiga? Eu acho que é entender qual é a intenção dessa ajuda, né? Porque se a sua intenção é extrapolar o limite, vai extrapolar. É entender, de repente, eu gosto muito de pensar que o exemplo arrasta. Então, quando você vive algo que faz sentido com o que você tá falando, você vai compartilhar a partir da sua experiência, do que você fez e fez sentido pra você. E se aquilo faz sentido, né? Se o velcro cola, a pessoa vai entender que aquilo faz sentido pra ela também. Porque se a gente vai só com essa ideia de, vou ajudar a fulana, será que você tá ajudando ou será que você tá atrapalhando? Então, dá espaço pra que essas conversas aconteçam. Tipo, puxar esse assunto, falar o que tá acontecendo com você, abrindo esse espaço, porque a gente se sente muito vulnerável quando a gente fala sobre esses assuntos. Então, estar vulnerável também dentro do assunto, dentro daquela conversa, faz com que a pessoa também se sinta segura e à vontade e confie de abrir aquilo, né, e eu pra você. acredito que é o que a gente conversou no início, porque ainda é um tabu conversar sobre. Então, às vezes, aquela pessoa ainda tem aquela até dificuldade de colocar, né? E quando a gente, igual você falou, de como a gente ajudar, estar no papel, é porque quando a gente tá naquela cadeira, né, é mais, eu acho que é até mais verdadeiro, né? E aí a pessoa olha e fala assim, nossa, realmente, porque se você chega pra uma amiga e fala, você sente dor na relação? Na hora ela vai falar que não. Porque o que representa aquilo, né? Então, falar que sente dor na relação implica a outra pessoa pensar que ela não é ativa sexualmente, que o relacionamento dela tá indo de mal a pior, que o marido dela não tá satisfeito, tá procurando na rua, que ela é traída. Então aquilo já vira milhões de coisas. Ela não vai assumir. Então, de repente, quando você conta que você teve dor na relação, que você fez isso, enfim, procurou tratamento, procurou ajuda e descobriu milhões de coisas. Nossa, eu tava lendo sobre isso. Sabe o que eu descobri? E aí você vai criando esse ambiente que dá essa segurança para outra pessoa falar sobre isso. Porque, no geral, não é de cara que a pessoa fala, que ela admite. É verdade. Né? Você vai entendendo que, nossa, a pessoa me perguntou isso, será que ela também passa por isso? A não ser que seja uma pessoa que você tem intimidade, né? Muita intimidade. E outra coisa também que outro dia eu tava vendo na internet sobre isso mesmo. Das pessoas normalizarem tanto, sentir dor, que não sei o quê, e essa sensação de, tipo assim, tem que fazer pra cumprir o meu dever ali e tal. Eu já vi relatos, tipo assim, de mulheres que foram parar em hospital, tipo assim, depois por causa de dor tão intensa. Mas, ou seja, muito provavelmente não foi só aquela dor ali naquele ato, assim, ela já vinha escondendo essas dores, até que chegou e ficou insustentável. Então, assim, se ela tivesse procurado antes um tratamento, se ela tivesse buscar informação, né, se conhecer, talvez teria evitado aquilo, certamente, né? Porque a dor, ela nunca ela começa com uma dificuldade no contato penetrativo. Que não entra, tá difícil, não tô conseguindo relaxar. E às vezes entra, e aí machuca. E isso cria, né, o ciclo da dor, porque começa com medo, começa com uma relação dolorosa em algum momento da vida por alguma questão específica. Às vezes, uma dificuldade de lubrificação, às vezes a pessoa estava tomando um remédio que tinha um efeito adverso ali no desejo, na excitação, no orgasmo, na lubrificação, na libido de maneira geral. Então, se a pessoa não entende que começa com uma relação dolorosa, o corpo guarda essa memória de dor, e a partir daquilo, o corpo se protege de alguma forma, né? Ele entra num estado de alerta e de proteção para que aquilo não aconteça. Essa mulher entra num ciclo da dor que a gente precisa quebrar esse ciclo, porque isso vira evitação e isso acaba o relacionamento. E às vezes a mulher acha que associa isso com a dor, né? Tipo assim, isso é ruim. O sexo é não, dor. E associa. Um exemplo fácil. Quantas vezes você colocou a mão no fogo? Uma vela acesa. Provavelmente uma quando você era muito criança. O seu corpo assimilou, associou aquilo a perigo, a dor, queima, dói. Não faça isso. Não quero. Então, ô Luísa, o que você, assim, uma dica, né? Já que você entende bastante do assunto. A gente quer tudo para poder fazer. Entende bastante do assunto e como você também, não só do assunto, né, em si, da saúde da mulher, mas o universo feminino, porque você atende várias mulheres que vêm até você, acabam compartilhando a história. Assim, uma dica, um conselho para uma mulher que sente
desconectada do próprio corpo, tendo em vista que em algum momento da vida você também se sentiu, que você relatou aqui no início do episódio. Sim. Então, assim, o que você dá? Porque tudo começa daí, né? A gente da tá pessoa falando se sentir conectada. disso, né? Né, de se conhecer, de se sentir conectada. Então, assim, o que você diria para uma mulher que se sente exatamente nesse momento como você se sentiu há anos atrás? Bom, eu gosto muito de começar pensando que não vale a pena a gente viver desconectado. Então, assim, se essa mulher tá desconectada, vai chegar um determinado momento que ela vai falar, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Que é isso? Que história é essa que eu tô vivendo? Tanto dentro do contexto do relacionamento, num contexto profissional, num contexto de vida total, né? Assim, o que eu tô fazendo aqui? E é esse que eu tô fazendo aqui, esse sentimento de inadequação que eu acho que gera esse gatilho de, não, pera, deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui. E aí, quando a gente para pra pensar, de repente, se essa mulher não vive um relacionamento, quer dizer que ela não vai sentir prazer, que ela não vai viver todas essas questões da atividade sexual? Não. Então é parar pra pensar, o que você faz, o que você vive hoje, te leva pro lugar que você quer chegar? Eu gosto muito de pensar nisso, assim. Isso, se não te leva pro lugar que você quer chegar, você não tá conectada com o que você devia estar fazendo. Porque a gente, todo santo dia, tem que estar direcionado para aquilo que a gente quer fazer e viver todo santo dia. Tanto na cama quanto fora dela. Então, se você não tá, isso que a gente tá fazendo aqui agora, leva vocês pro lugar que vocês querem chegar? Porque pra mim leva, é por isso que eu tô aqui. Isso não tem a ver com o prazer na cama. Isso tem a ver com as nossas escolhas diárias. Então, eu gosto muito dessa reflexão e é isso que eu digo, que depois a gente transfere pra vida sexual. O que você tá fazendo agora te leva pro lugar que você quer chegar, pra vida que você quer viver. Faz sentido, né? Faz sentido pra porque você. se você não sabe responder, porque provavelmente não leva. E aí a gente tem que recalcular a rota. Porque todo santo dia, tudo aquilo que a gente faz tem que estar levando a gente pra esse lugar. É verdade. Você tem um propósito, né? Tem que ter uma tem que direção. fazer sentido pra você, né? De fato. Porque, assim, é muito interessante isso mesmo, porque teve um momento da minha vida, né? Que eu sou formada em Direito, mas era isso. Não me levava, não fazia. Quando eu parava pra pensar, não fazia sentido nenhum. Eu falei, não era pra esse lugar que você queria ir. Não era. Aí eu falei, meu Deus. E aí existe muito tabu também das pessoas voltarem, né? Tipo, você dá um passo pra trás. Ah, mas eu já sou formada e agora eu vou começar de novo, não vou exercer. E tá tudo bem, né? Tipo, você recalcular a rota, tá tudo bem. E eu nem colocaria como... Porque às vezes é a visão do outro, né? Porque eu não acho que é dar passo pra trás. Isso pra trás não existe. O passo é só pra frente, gente. É só que o passo é pra frente. É porque pra pessoa mudou a direção. Faz sentido, entendeu? O passo então, na cabeça dela, talvez seja igual... Vou trazer o meu exemplo também. Eu voltei pra São João, morei muitos anos fora, eu não olho de jeito nenhum como passo pra... voltou pra São João. Eu voltei porque pra mim era um passo pra frente. Hoje eu tenho uma estrutura que eu não tinha lá. Pra mim, voltar pra São João foi o passo mais pra frente que eu dei. Pra mim também. Mas quem olha de fora, eu vim da Europa, né? Eu vim da Espanha, porque até então eu já tinha ido morar na Espanha. E aí fiquei lá, eu trabalhei como garçonete, num hotel. Então assim, nossa, a Luísa voltou pra São João, tava lá na Europa. Tava, porque isso pra mim é o pra frente. Isso aí, eu também penso nisso. A gente precisa... eu acho que é disso, porque isso depois, o que a gente vive fora da cama, a gente leva em relação à satisfação, em relação ao sentimento de realização, de ser quem você é, de fazer aquilo que faz sentido pra você, de construir um relacionamento que faz sentido pra você. Aí. Então, pra mim é isso, não adianta a gente pensar que na cama você vai ser uma pessoa que você não é fora dela. Isso, Né, que você é fora dela. Não é um personagem, é você que vai. É sua vida. Eu gosto muito de pensar que na relação sexual a gente tá ali sem roupa, mas é sobre a nudez da alma, né? Assim, o sentimento de vulnerabilidade. Não é o corpo. Não. É o que tá através desse corpo, né? Por meio desse corpo. É por isso que a gente tem muitas disfunções sexuais de pessoas que não se conhecem, que estão insatisfeitas com a própria vida, que vivem de fachada, que vivem uma vida que não faz sentido, que vivem um relacionamento que elas não queriam nem estar ali. Verdade. Mas que por alguma razão também não conseguem se desvencilhar daquilo. Então a sexualidade, ela vai muito mais... A dor na relação, eu gosto de pensar que é a ponta do iceberg. Por tem baixo, coisa por dentro, trás, tem né? muita coisa. Por trás, é verdade. Nossa, gente. Eu falo, já no final, ela vai falar assim, a consulta de vocês, tá? Eu e a Jéssica estamos aqui aproveitando. Já vamos marcar. Bom, então vamos lá falar. Porque eu tenho certeza que você que tá aí, ó, você tá falando assim, gente, peraí. Tô me identificando. Vai caindo dos bichinhos, assim, não vai? Gente, o assunto aqui, assim, é tanto extenso, porque a gente vai
conversando e vai surgindo várias outras Toda dúvidas. mulher é um podcast, literalmente. No finalzinho, 3 juntas, então. a gente vai pedir pra Luísa falar que o Instagram dela direitinho, porque lá ela vai soltando assim, aquelas coisas que surgem no dia a dia. Eu adoro seguir, porque aí você falou, que e legal. ela traz muito conteúdo legal, Muito dinâmico, interessante, então ela assim, vale a pena. Né? Se todas as dúvidas não forem esclarecidas Que aqui, provavelmente não serão. Então vamos passar para nossa parte de mitos e verdades. A gente gosta sempre de trazer um pouquinho. adoro. Porque eu acho que a pessoa lá do lado também, ela não entende ou também já ouviu falar sobre. Então vamos começar. Pompoarismo é a mesma coisa que fisioterapia pélvica? Não. Pompoarismo é uma técnica oriental milenar, passada de mãe para filha, de maneira geral. E o objetivo do pompoarismo é aumentar o prazer do parceiro e aumentar a excitação dessa mulher também. Então são feitos, né, exercícios de contração de assoalho pélvico rápidos, rítmicos, enfim, com o objetivo de aumentar o prazer masculino. O foco aqui não é na mulher. Sim. E aí a grande diferença, né, para fisioterapia pélvica é que a fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia e a grande diferença é que na fisioterapia pélvica a gente tem uma avaliação inicial. Então, os exercícios, eles são direcionados para um objetivo específico, para aquilo que aquela mulher precisa. O pompoarismo, não. É uma prática. É uma prática que as mulheres fazem que, claro, que favorece o prazer, claro que favorece a consciência corporal, mas se essa mulher não sabe fazer, se não tem uma indicação correta, né, adequada, individualizada, muitas vezes pode piorar uma disfunção sexual. Porque o foco é principalmente nas contrações musculares e não na reabilitação dos músculos íntimos. Porque nem todo mundo precisa ficar contraindo. Sim. Né? Isso, treino de contração muscular não é treino de força. Uma coisa, Então, às vezes, a pessoa tá fazendo, achando que tá arrasando, tá bombando, só tá piorando. Porque o pompoarismo, ele é muito sedutor, né? Ele é muito... É uma parte mais sexual, assim, né? Tem um foco na performance sexual, né? Durante a relação. E é muito sedutora a ideia do pompoarismo, né? De se tornar inesquecível na cama, de dar prazer ao outro. Mas é muito sobre o outro. A fisioterapia pélvica tem um foco nessa mulher. E aí, como no caso das disfunções sexuais, no prazer feminino, para que a relação seja boa para ela, para que ela aprenda como conhecer os caminhos do corpo, né? Como fazer com que a relação seja boa para ela. Então, a diferença é basicamente essa, não é a mesma coisa. Então, não é. Vamos para a próxima. A gente está falando muito de exercícios, de tudo. E qual é o famoso exercício do xixi? Tá. Todo mundo tem que fazer? Não tem? Como que é? Tá. A história do exercício do xixi é cortar o xixi enquanto o jato urinário tá acontecendo. Então a mulher senta para fazer o xixi e fica cortando o xixi. Isso não deve ser feito em hipótese alguma, em nenhuma fase da vida. Eu já ouvi falar sobre isso mesmo. Eu também já ouvi falar, porque inclusive eu acho que tem até a ver também com infecções, pode trazer infecções urinárias, outras doenças, né? Sim, a gente não deve fazer porque a nossa bexiga funciona da seguinte forma. Quando ela vai esvaziar, a bexiga tá aqui enchendo, né? Esse músculo, ele vai enchendo para armazenar essa urina. Quando a gente vai esvaziar, essa musculatura aqui, ela precisa estar relaxada, como se fosse a porta. Então a bexiga tá cheia, ela vai esvaziar, a bexiga faz um movimento de contração, ela mesma se contrai para esvaziar essa urina e a porta tem que estar aberta. Se a gente fica aqui, ó, fechando essa porta, ela tem que fazer muita força para esvaziar. Então isso no médio e longo prazo traz prejuízos tanto para a estrutura dessa bexiga, porque ela tem que fazer muita força, e isso prejudica o esvaziamento, porque a gente tá aqui fechando a porta. Então, o risco que a gente tem de manter, de acumular urina nessa bexiga por conta desse movimento que a gente faz, né, de contração do assoalho pélvico, isso favorece, né, se fica urina dentro da bexiga, isso favorece infecções urinárias de repetição, um esvaziamento incompleto da bexiga, aquela sensação de que foi no banheiro, mas não esvaziou tudo, que daqui a pouco, daqui meia hora vai ter que ir fazer xixi de novo, 15 minutos. Então, a gente não deve, é a única hora do dia, da vida inteira, que a gente não deve fazer essa contração de assoalho pélvico durante o esvaziamento. De forma alguma, nunca. A gente vai treinar assoalho pélvico, a gente vai fazer essa contração em qualquer outro momento que não seja durante o esvaziamento. Na hora que for esvaziar, senta para fazer xixi, abaixa a calça até o pé, pode fazer uma leve inclinação do tronco para frente e deixa a musculatura relaxar para a bexiga conseguir esvaziar até o final. Chegou no final, parece que ainda tem um pouquinho de xixi, faz uma contração e estimula o relaxamento de novo. Porque se no finalzinho ainda tem um pouquinho de xixi, essa contração e esse relaxamento pode ajudar no esvaziamento, mas não durante o jato urinário. Tem gente que recebe essa orientação de profissionais de saúde para treinar
contração de assoalho pélvico durante o xixi. Isso não é treino de contração. Treino muscular do assoalho pélvico é outra coisa e não deve ser feito durante o esvaziamento da bexiga em hipótese alguma. Sobre o esvaziamento da bexiga durante a gestação, eu tive muito esse problema. E agora você falando, ligou um triplex aqui na minha cabeça. Assim, eu tô assim, meu Deus, porque Fiz isso o tempo todo. a sensação que eu tenho, tipo assim, eu acabava de urinar, né? Eu acabava de fazer o xixi e eu tinha a sensação que eu não tinha Esvaziado. saído tudo, não tinha esvaziado a bexiga. Eu ficava com isso, mas eu achava, é normal, deve ser porque eu tô gestante, toda hora eu quero fazer xixi mesmo. Mas não era uma sensação mesmo de que não tinha feito o esvaziamento completo. E isso é muito básico numa avaliação inicial, a gente consegue identificar e orientar, porque claro que durante a gestação a frequência urinária aumenta, o volume que cabe nessa bexiga é diferente, justamente porque tem ali a pressão, né, do bebê, enfim, então alguns ajustes são absolutamente necessários para que a bexiga esvazie melhor durante a gestação. E aí, claro, não estou falando que era por conta dessa contração, mas com algumas orientações básicas a gente consegue melhorar o esvaziamento dessa bexiga justamente para que você não tenha essa sensação de desconforto, de que tá o tempo todo com a bexiga cheia. E, gente, não adianta, né? Você tem que ter conhecimento profissional, você tem que buscar orientação, porque é assim, para isso que existe o profissional, porque né? senão as pessoas, elas pegam uma informação isolada, aleatória, isso, e levam pra vida, entendeu? E assim, só pegando um gancho dentro dessa parte, assim, porque acho que em momento algum a gente falou aqui no episódio, e eu acho muito interessante também, a fisioterapia pélvica para gestante. Auxilia mesmo no parto, se a pessoa, né, tem a pretensão de fazer um parto natural, ajuda também a mulher, serve para isso, assim, não, vamos lá, eu tô gestante e não tô com nenhuma queixa, mas eu quero ter um auxílio para que meu parto seja realmente, de fato, natural e tal. Eu posso buscar ajuda da Com certeza, eu gosto de pensar que a fisioterapeuta é o mecânico ali, né, porque mulher já sabe parir e criança já sabe nascer, isso é um fato, desde que o mundo é mundo. Então a gente auxilia, por exemplo, com algumas manobras que favorecem o posicionamento do bebê. A gente sugere algumas posições, né, durante o parto que favorecem a abertura do canal de parto. Então a nossa pelve, ela se move, né, e durante o parto essa pelve se move. Se a gente sabe como fazer movimentos específicos, a gente consegue favorecer a abertura do estreito inferior, que é por onde é a fase final, né, que o bebê passa. Então a gente consegue preparar esses músculos para a passagem do bebê. Esses músculos, eles se abrem, né, eles se alongam cerca de 250%. E a gente tem exercícios, técnicas específicas para favorecer o estiramento dessa musculatura sem que ela rasgue. Então, tanto durante a gestação, orientando questões de esvaziamento, posicionamento, alívio de dor, as massagens terapêuticas, né, de assoalho pélvico para prevenir as lacerações, para facilitar, para diminuir o tamanho, o tempo, né, do período expulsivo, do trabalho de parto em si. Então ajuda muito na ativação abdominal, pensando na diástase pós-parto. Isso agora, diástase é uma queixa muito comum mesmo. Muito, e a fisioterapia pélvica trata isso, né? A fisioterapia pélvica também trata a gente trata durante a gestação, para evitar que no pós-parto essa seja uma questão. E depois que surgiu já tive. Existe reabilitação de abdômen. Também de diástase, também com a fisioterapia pélvica. Então assim, é muito amplo. Eu me especializei em obstetrícia, a minha pós-graduação é em obstetrícia, mas depois eu migrei para sexualidade justamente porque era algo que fazia mais sentido para mim no contexto da vida que eu estava vivendo. Mas eu trabalhei bastante tempo com gestante e é um universo à parte, né? Então a gente pensa tanto durante quanto no pós-parto, a reabilitação de assoalho pélvico para prevenção das disfunções, tanto prevenção de incontinência urinária durante a gestação, porque isso acontece, mas isso é tão normalizado, né, que a gestante nem acha que perder urina durante a gestação é um problema de fato. A gente trabalha com as questões abdominais, questão postural mesmo de alívio de dor, orientação nas atividades de vida diária, né, para que essa gestante não seja engolida pela gestação, para que ela passe pela gestação de forma tranquila, dentro daquilo que é possível, né? Então ajustando as atividades de vida diária, ajustando as demandas que ela tem em relação a trabalho, cuidado de casa e o entendimento sobre o próprio corpo. É uma fase da vida muito bacana de trabalhar com mulher, porque a mulher tá muito aberta a essas descobertas, né? Ela começa a sentir coisas que ela não sentiu. E aí a gente ainda entra na questão da sexualidade durante a gestação. Porque muitas mulheres não têm relação, porque entendem que a gestação ou a parceria acha que tá cutucando a cabeça da criança. E isso é igual você falou, é um universo à parte. Aí a gente entra até na questão do mito e da verdade, né? Tipo assim, isso é um mito, então. É um mito, que não pode ter relação durante a gestação. Pode, claro que existem algumas questões que é importante ter o acompanhamento do médico, a liberação do médico em relação a sangramentos, né? Algumas questões que são pontuais ali, que podem acontecer, mas não existe uma contraindicação absoluta
da atividade sexual com contato penetrativo durante a gestação. O que existe, às vezes, é o mito, o medo que a parceria tem de estar cutucando a cabeça da criança, de não entender que a criança tá lá dentro. A vida é vida, né? Que é que a criança não está ali, né? Se essa parceria, por exemplo, sente alguma coisa no fundo do canal vaginal, não é a cabeça da criança. A gente escuta muito isso. Muito. Meu marido não quer, agora eu quero, né? O segundo trimestre, ali, que a mulher já tem mais energia, já tá mais disposta. E por questões hormonais também, ela já sente mais esse desejo de, não, meu marido não quer. Como é que vai fazer isso? E é uma fase realmente em questão de sexualidade também, que é uma coisa importante de ter informação, né? Muito, porque a maternidade ela é vista também com essa coisa imaculada, né? De a mulher gestante, da Virgem Maria. Então, isso, a gente tem essas referências que acabam em muitos momentos limitando as experiências, né, da vivência da sexualidade. Verdade, eu falo gente, assunto, é o universo, você fica assim, ó. Então vamos lá, dá pra ter prazer com assoalho pélvico fraco? Dá demais, porque a força é um dos aspectos, né? A força, ela é importante, mas não é ela que determina unicamente o orgasmo, por exemplo. Dá pra gente ter um assoalho... O ideal é que a gente não tenha um assoalho pélvico fraco, mas é que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de serviço, nem todo mundo tem acesso a essas possibilidades que a fisioterapia pélvica traz e tá tudo bem. Só que a gente precisa entender que além da força, a gente precisa ter uma boa coordenação. O que significa ter uma boa coordenação? Que horas que esse músculo contrai? Que horas que ele relaxa? O que eu sinto se eu fizer essa contração, né? Se a gente fizer aqui agora, rapidamente, uma sequência de movimentos, né, de contração e relaxamento, a gente já consegue sentir que, opa, desperta, todo mundo fazendo, dá pra ver. Com certeza, mas eu faço, com certeza. A gente já consegue... Eu amo. Mas dá pra gente perceber no corpo que, opa, parece que alguma coisa aqui ativa. Isso não quer dizer uma sensação de prazer necessariamente. Então, dá pra gente... O mais importante é a gente entender como é que a resposta sexual feminina acontece e o que é esperado do nosso corpo sentir, das alterações que são características de cada uma dessas fases, para a gente conseguir potencializar. Por exemplo, mulheres que vivem relacionamentos mais longos, de maneira geral, em relação à resposta sexual, elas estão num estado de neutralidade. Tipo agora, nem querendo, nem não querendo. Tá vivendo a vida, pagando boleto, resolvendo BO, fazendo podcast, cuidando de menino, cuidando de casa, tudo. Mas se tiverem algum estímulo que faça sentido para elas, que não necessariamente é um estímulo na região íntima, né, de uma autoestimulação. Algum estímulo que, opa, isso aqui me faz querer. Se a gente mantém esse estímulo do que faz a mulher querer, a gente consegue fazer com que essa mulher tenha o que no homem já desencadeia, que é o desejo espontâneo. Na mulher, espontâneo, entre aspas, porque não foi ele que desencadeou a resposta sexual. Ele veio a partir de um estímulo. Mas é um desejo espontâneo. Então, quanto mais a gente fica nesse estímulo e aumenta o desejo, isso favorece a nossa excitação. Quanto mais a gente fica nesse estado de excitação, mais alterações vão acontecendo no nosso corpo para mostrar para ele que, opa, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa está acontecendo. Então, quanto mais a gente fica nessa fase de excitação, com esses estímulos que fazem sentido para nós, favorecendo esse desejo, mais o nosso corpo se prepara para o que vai acontecer. Isso não tem nada a ver com força de assoalho pélvico. Verdade. São estímulos que fazem sentido para o corpo de cada mulher. E aí, depois disso, né, durante ali a excitação, enfim, pode ter o contato penetrativo ou não, e como consequência disso, a gente tem o que a gente chama de satisfação emocional e física. Então, quando ali dá errado, muitas vezes a mulher entende que o problema é o meu corpo. O problema é a minha, enfim, alguma questão minha, né? A mulher sempre... É um defeito meu. Sempre acha que ela é a culpada. É a culpada. E aí a consequência disso, né? Depois dessa satisfação emocional e física, a consequência é a intimidade emocional. E aí você se sente conectada com a pessoa. Então, muitas vezes a mulher é vista, né, como emocionada, enfim, porque se envolve. Porque às vezes, para essa mulher ter uma resposta sexual satisfatória, ela precisa desse envolvimento afetivo. Ela não consegue simplesmente ir lá ter uma relação aleatória com uma pessoa desconhecida e ter, de fato, toda essa resposta sexual satisfatória. Então, se a gente pensa, isso tem a ver com força? Não. É verdade, tem nada a ver. Claro que se a gente tem um assoalho pélvico capaz de ser ativado em momentos específicos dessas fases, né, de excitação, de desejo, de orgasmo e tudo mais, a gente potencializa. Mas não é isso que determina a satisfação sexual. A força, ela é uma das partes, um dos aspectos, mas não só isso. A consciência perineal, a consciência do que tem ali, de quais estímulos fazem sentido para mim, isso tem muito mais a ver com a satisfação
do que a força de forma isolada. Não adianta ter um músculo forte se você não sabe o que fazer com aquilo. Isso Ô, gente, dentro dessa aula que a Luísa deu aqui, né? Porque é uma falando. aula, a gente fica assim, a Camila, a gente até... Eu tô falando, vai que marca a consulta. Teve, né, 2 falas dela ali que subiu um balãozinho assim na minha cabeça. Porque realmente faz sentido. Existem muitos relatos que, né, das pessoas, tipo assim, casais que estão juntos há muitos anos, aí viram e falam, minha filha, agora eu amo casado, agora eu sou casado, isso não acontece tanto não sei o quê. Isso tem a ver muito com a rotina mesmo. Mas é muito engraçado mesmo, né? Depois Isso aí, essa questão de o casal tá muito tempo junto, e aí, por exemplo, assim, a pessoa normaliza que que o sexo, ele não é frequente, vamos colocar assim. E não é sobre ser casado ou não, eu acho que é mais isso que você trouxe, essa construção de várias coisas do que, de fato, ser casado muito pouco, e até assim, por pouco tempo, por muito tempo, eu acredito que é mais da pessoa, de como ela constrói aquilo ali, né? E assim, porque, igual a Luísa falou, pra mulher, assim, a mulher é todo um contexto. Tipo assim, desde a hora que ela acorda até tal. E se isso vai ficando muito no automático, realmente vai se distanciando um pouco, né? E a outra questão que eu queria falar é questão em relação à fase mesmo, né, da mulher, da forma que ela é tratada sem ser da forma sexual. Digamos assim, tá tudo dentro, o dia a dia. Isso também porque cai no gancho do que a mulher tem mais dificuldade em ter relação, digamos assim, com o estranho no primeiro contato do que o homem. Assim, o homem já vai, ele sabe separar esse ato carnal, digamos assim. Já a mulher, ela precisa mesmo de um pouco, de um afeto. Faz sentido isso? Isso é uma construção de que o desejo do homem é maior. Isso, na verdade, é um grande mito, né? De que o homem precisa mais, de que o homem quer mais, de que o homem tem essa necessidade. É uma necessidade fisiológica, tanto do homem quanto da mulher, né? A grande questão é que volta toda hora nessa permissão, de que o homem tem mais permissão para ter desejo, o homem tem mais permissão para ser descarado, pra né? Se tocar, pra demonstrar, né? Porque desde quando muito pra novo, se estimular, aquilo era normal. Sim. Então, começa nessa permissão, né? Que o homem tem, mas de maneira geral, uma questão cultural, histórica, enfim, que vem mudando com o passar do tempo, a questão do quanto o sexo é prioridade dentro do relacionamento, porque não é o tempo de duração, né? Claro que muitas questões vão sendo, é como se a gente tivesse com uma mochila, né? Com o passar do tempo, essa mochila, a gente vai colocando muitas coisas dentro dessa mochila, dentro do relacionamento, algumas coisas vão pesando, algumas coisas a gente nem precisava carregar, né? A gente podia ter deixado lá pra trás quando aquilo aconteceu. Então, esse repertório todo que a gente vai acumulando ao longo da vida, sem dúvidas, e pensando dentro do contexto do relacionamento, ele vai tanto das questões individuais dessa mulher, que ela vai, por exemplo, mudando de fase, o corpo vai mudando, e menopausa, e filho, e sobrecarga, e trabalho, milhões de coisas vão acontecendo na vida em paralelo. Dentro do contexto do relacionamento, é fato que a rotina vai, de alguma forma, transformando esse relacionamento, desgastando em muitos aspectos e trazendo novas experiências em outros aspectos. Então, a gente tem que parar para pensar se o sexo está sendo prioridade. Entendi. De maneira geral, para a mulher, não é. A mulher tem outras prioridades. Ainda chama de prioridades, né? Prioridade é uma. Qual é a prioridade? É uma, não existe plural de prioridade. Porque é só uma. É a primeira, né? Qual é a primeira coisa, enfim, ao que você vai se dedicar? E o sexo, ele, de maneira geral, ele não tá. Se a gente colocar prioridades no plural, ele não tá nem ali naquelas prioridades. É se der, é o dia que der, é o dia que eu estiver menos cansada, é o dia que eu já não der conta mais de fugida que é trem. Aí a gente vai. Enquanto o sexo tiver nesse lugar de a hora que der, se eu quiser, mas hoje não, mas mas tá de noite, mas tá de dia, mas tá sol, mas tá chuva. A gente nunca vai colocar isso. Prioridade. E, de maneira geral, o homem tem o sexo como prioridade. Tem. Então, além deles terem mais permissão para manifestar todo esse desejo, né, eles têm mais espaço para todas essas questões, eles trazem isso como prioridade. Então, assim, se você perguntar que dia é hoje, ele não sabe, mas se perguntar se ele quer, ele quer. Então, assim, é meio isso, assim. E a mulher não, a mulher coloca tudo na frente. Ah, não, porque aí eu tenho que ver. Porque tem que ser no dia que tá depilado, tem que ser no dia que o menino tá não sei aonde, porque no dia que tiver mais de noite, porque de dia muita luz e apagar a luz. Tem muita função, muitas questões que antecedem
entendem o que de fato significa esse momento, né? Que às vezes é um momento de troca, é um momento de conexão, que não precisa ser, não vai ter dia que não vai dar pra ser aquela performance do Dia dos Namorados, que no fim das contas é nada daquilo. Não vai dar. Só comercial. Não vai dar pra ser aquilo. Vai ser assim, tomamos um banho junto, teve uma intimidade, aconteceu alguma coisa bacana, fim, seguiu a vida. Eu acho que tem muito a ver também, assim, tudo que a gente tá falando também, assim, você pode até me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que é uma forma muito cultural também. Porque, assim, as mulheres sempre, né, foram criadas de formas que nós mulheres somos mais frágeis, precisamos nos sentir seguras. Então, assim, para que tudo aconteça, né, até voltando ao assunto, tipo assim, que pra gente ter uma relação, um ato sexual, a gente precisa ter segurança, né? A gente fala que a mulher romantiza muito. A mulher é mais emocionada, né? O pessoal diz. Mas é porque o homem, ele sempre foi mais assim, por questão cultural, pelo menos é o que eu vejo, mais liberal. Então, assim, a mulher ficava, né? Até pra gente confiar até nisso, tem a ver com as questões. É muito legal a gente voltar na história para entender um pouco dessas questões, porque antigamente, vamos pensar nos nossos avós e dali para trás, né? Até nos nossos pais, não precisa nem ir tão longe. Antigamente, que nem é tão antigamente assim, com quem que os homens tinham prazer? Com as prostitutas, né? Com as amantes. Tinha até e com quem que eles tinham filhos? Com as esposas. Então, começando por esse contexto histórico, né, de que a mulher virtuosa, a esposa, vai casar e da pureza, de não sei o quê. No fim das contas, é uma hipocrisia, assim, porque quer dizer que essa mulher, ela não pode, então, ter prazer? E culturalmente não podia. É muito cultural. E igual o sexo no primeiro encontro. Porque pro homem é totalmente normal ter sexo no primeiro encontro. Eu acho que se a mulher tem, a pessoa já fica... Isso quer dizer sobre ela, né? E não quer dizer sobre o homem. Eu falo, gente, com o assunto... a Amanda tá ali, ó, como é que eu vou fazer com esses cortes? Mas é porque o assunto, ele tem muitas vertentes. Então, assim, e aí eu ainda ia falar que é um assunto que a gente tá falando de casamentos longos, enfim, de relacionamentos, mas ainda tem um adicional mãe naquele meio tempo, que a mulher, que você ainda se desdobra do meio daquele dia, de todas as suas prioridades, e ainda tem a parte sexual, que você... E você com filho e tem uma logística, é muita coisa. É porque a parte, assim, a parte materna, né, Camila, acho que você, né, consegue me entender, porque estamos no lugar de mãe. De mães. A mulher, depois que ela tem um filho, pelo menos isso aconteceu comigo, a gente se perde um pouco de novo. A gente, né, pra gente vive uma vida que parece que a mulher realmente parece que a gente deixa de ser mulher pra ser mãe. Aí, assim, depois que você vai se conectando de novo, e aos poucos que a gente vai voltando. Esse é um movimento natural, mas é um movimento que, através das mídias também, existe uma cobrança muito grande, né? Da perfeição, da maternidade. Às vezes não era o sonho da cesta ali, mas aconteceu e tudo bem, né? E a vida se reorganizou. Não quer dizer que a gente não seja feliz com isso, apesar daquilo, de repente, não estar nos planos. Mas é que precisa de um tempo. Então, quando eu atendo mulheres durante a gestação, eu já preparo nesse sentido para o parto, de entender que você não vai querer, tá tudo bem. Você vai precisar de um tempo para se reestabelecer. Você vai se descobrir como uma nova pessoa. Você vai entender que quem você é agora não é quem você era antes. E tá tudo bem. Esse tempo, ele é necessário e que é possível. Eu só gosto de deixar essa pulga, né? Assim, é possível. Você vai descobrir uma nova forma de ser. Uma nova forma de viver a sua sexualidade. De redescobrir dentro do relacionamento como é que isso vai fazer sentido para vocês. E o pior é quando essa mãe é mãe solo, né? Nossa, Então, assim, aí a gente vai também num outro caminho de... Essa mulher, então, nunca mais vai sentir prazer, porque agora ela é mãe, ela não tem um parceiro fixo, não é o pai da criança, e como é que ela vai viver essa sexualidade? A gente até pega a questão de engravidar novamente, que também, às vezes, a pessoa... Peraí, que eu não sei se eu quero mais, e se eu... Sabe, eu acredito que são muitas questões. E a gente vive, de maneira geral, nós mulheres, todas essas questões dentro da nossa cabeça. Sim. A gente não tem, muitas vezes, com quem compartilhar, a gente não tem espaços seguros para falar sobre isso. Teve uma gestante que foi muito marcante para mim. Ela falou: Luísa, eu não sou feliz sendo gestante. Eu não queria ser mãe. Eu engravidei, eu amo meu marido, enfim, mas eu não queria ser mãe, engravidou na pandemia. Isso pra mim foi muito marcante. Na época eu escrevi um post sobre isso, né? Nem toda gestante é feliz. Porque ainda tem essa questão da gestação, das fotos, romantiza muito. Eu já tive, assim, que eu também já atendi muita gestante, e de virar pra mim e falar assim: Camila, eu até teria outro filho, mas eu não queria engravidar. Porque eu não gosto da gestação, né? Desse processo. Exatamente. Eu sou uma pessoa que fala muito isso. Eu amo meu filho, ele é tudo pra mim, mas
eu não gostei de ser grávida. Eu sei, porque eu acho que até eu sei que foi culpa minha mesmo, eu deveria ter me cuidado mais, ter procurado até... Nem é sobre culpa, é sobre o que era possível no momento. Sim, mas assim, eu falo que eu relaxei mesmo, sabe? Eu só queria comer e dormir, e com isso foi me desencadeando. Eu engordei 18 quilos e o Miguel nasceu prematuro. Então, assim, isso tem a ver. Aí eu tive neuralgia intercostal, tive que ficar usando aquelas... A cinta. Cinta, aqueles tape, né, que coloca. Aí depois me deu síndrome túnel do carpo, que inchava muito as mãos. Então, tipo assim, tudo reflexo de escolhas minhas. Mas assim, falar, eu amei ser gestante. Não é. E tudo bem, a gente tem espaço pra falar sobre isso. Eu falo que por muito tempo, por exemplo, assim, você, durante a gestação, durante 9 meses, você vive uma vida que não é sua. Se você toma muito café, você não pode. Você gosta de japonês, tem médico que não libera. Se você faz uma prática de exercício, o cabelo tem médico que também não libera. Enfim, você não pode fazer muita coisa que você faria. E eu acredito que é muito isso. A gente não tem, às vezes, esse momento, e é igual você trouxe aqui, essa liberdade em falar coisas. Porque, pra mim, aconteceu muito dentro da minha vida, principalmente profissional. Trabalhe como se você não tivesse filho e tenha filho como se você não trabalhasse. Mas isso não existe. Não existe. A vida, ela é o que é, ela é si. Mas as pessoas, dentro do mundo, né? As pessoas te cobram. São muitas cobranças. Entendeu? Então, assim... São muitas questões e que eu acho que interferem em várias... E você acha que você não vai com isso pra cama? Com certeza. Eu acho que vai, gente. É a pessoa que vai, né? Vai a pessoa que vai tudo junto. Toda essa bagagem vai junto. É verdade. Bom, nossa, que tô a gente falando, tá assim, ó, a Amanda já tá ali em tempo de balançar uma bandeira do Senna ali pra nós. Deus, gente. Chega. Mas não tem como, porque o assunto é muito bom mesmo. Muito, a gente fica aqui, ó. Falou de várias coisas, eu acho que, de fato, as pessoas conseguiram perceber o quanto que nós aqui estávamos envolvidas, então eu acredito que não tem como eles também não se envolveram. É um assunto curioso que a gente quer saber Uma coisa vai abrindo para outra e é para outra. Bom, mas queria encerrar minha parte aqui te agradecendo pela sua oportunidade. Eu sei da sua agenda, sei que você tem muitas funções, nem daqui tá, né? Mas veio aqui para falar isso com a gente. Eu tenho certeza que essa é uma missão muito poderosa, você trazer conhecimento, trazer verdade, né? Porque eu acho que é muito disso, trazer verdade, trazer quem as pessoas... Acho que todo mundo caiu leveza, né? E com tanta assim... Uma fichinha ali, falando assim, opa, peraí que eu preciso me conhecer mais, né? Quebrar tabus, eu acho que é muita coisa, né? Então, assim, agradecer mesmo. Você é uma pessoa que fala fácil, então é fácil de entender, é gostoso de ouvir. E obrigado por abrir aí pra gente essa oportunidade. Luísa, também queria te agradecer, né? A gente chamou e ela... aceitou numa boa, ela não, vamos, assim, apoiou o nosso projeto que só tava começando, né, graças a Deus tá dando super certo, tá crescendo, você é uma mulher que inspira muito a gente, por isso que você tá aqui, porque a gente tá convidando só pessoas que têm sinergia com o que a gente acredita, assim, que faz sentido, a gente quer sentada nessa cadeira, alguém que faça sentido, né, Camila, pra nós, você é uma mulher dessas, que inspira, eu te sigo no meu Instagram pessoal, fico lá curtindo, eu acho que já até já conversou, porque assim, eu acho muito gostoso a forma leve que você traz, e eu acho que esse é um assunto que precisa mesmo de leveza, sabe? Porque é um assunto tão delicado, tão difícil, tão importante, né? E eu gostaria mesmo de te agradecer pela sua disponibilidade, você saiu lá de Juiz de Fora, veio, tá aqui com maior boa vontade. Isso é muito importante pra gente, agradecer. E eu queria que você também deixasse aqui como que as pessoas te encontram, porque eu sei que todo mundo quer continuar essa consulta aí. E tem uma frase que você prometeu, da dica, que a gente vai fechar. Tá. Porque senão a Amanda me mata, mas deixa eu falar aqui. Fala para as pessoas, hoje, se alguém quer marcar uma consulta com você, como que faz, onde te encontra, deixa também suas redes sociais aqui. Tá. Eu tô no Instagram, eu sou @LuisaDetone e atualmente, para facilitar o acesso das pessoas a todas essas informações, principalmente mulheres que sentem dor na relação, eu tenho um curso para mulheres que sentem dor e que não conseguem nesse momento, por questões geográficas, enfim, não conseguem ter acesso, ou por questões financeiras mesmo, que às vezes é uma limitação, não conseguem ter acesso a um atendimento individualizado de fisioterapia pélvica. Eu tenho um curso para mulheres com dor na relação em que eu ensino todas as técnicas, ensino, né, o porquê de cada uma dessas questões e como resolver por um valor muito acessível. Justamente para que a questão financeira e a questão geográfica não sejam empecilhos. Não substitui uma consulta individualizada, justamente porque a dor na relação é muito ampla, mas já é um primeiro passo, né? Para conseguir olhar para tudo isso, para conseguir resolver todas essas questões. A resposta tem sido muito satisfatória de mulheres que têm conseguido viver o prazer sem dor, sem necessariamente terem que gastar uma fortuna ou terem que fazer muitos ajustes na vida para que o atendimento individualizado aconteça. Então é uma oportunidade que elas têm. E o link tá lá disponível na minha bio, @LuisaDetone.
E lá também tem o link do meu WhatsApp para quem quiser agendar uma consulta individualmente. Sou sempre eu que respondo todas as mensagens, tanto ali no WhatsApp quanto no Instagram, sou sempre eu. Isso é importante de falar, porque como a gente vai abrir questões muito íntimas, né, e muito pessoais, é estranho a gente saber que a gente está falando, de repente, com uma inteligência artificial ou com alguém, né, enfim, com uma secretária. Então, sou sempre eu ali, lá tem o link do meu WhatsApp. Eu tô ali super disponível, eu amo conversar com vocês, então eu tô sempre batendo papo. Eu coloco caixinha toda semana, então a gente tá ali construindo tudo isso junto, sempre conversando. Então vamos falar do prazer sem dor. Vamos. Dica. Porque nós estamos falando do prazer sem dor. Agora ela vai olhar pra câmera e vai dar uma dica pra vocês aí, ó. Como a mulherada pode ter um prazer sem dor? Primeira coisa, conhecendo os caminhos do próprio prazer. Isso é fundamental. Se você não sabe o que gosta, você não consegue falar para o outro que você gosta. Então, o prazer, ele começa por si, né? Identificando no próprio corpo as sensações que são satisfatórias para você. Além disso, saber o que não é normal, né? Dor na relação não é normal, perder urina não é normal. Porque aí, sabendo que não é normal, a gente já fica, opa, isso aqui aconteceu comigo. E agora? De repente, eu busco essa informação, tô lá na caixinha de pergunta toda semana, me manda lá, Luísa, tá acontecendo isso, não é normal, o que eu faço? Conhecer o próprio corpo, né? Conhecer os caminhos do próprio prazer e aprender a comunicar ao outro. O outro não consegue adivinhar. Você que tem que saber falar, você que tem que saber mostrar, você que tem que se posicionar ali dentro da relação para que as coisas aconteçam, né? E construir essa segurança no dia a dia, conseguir construir essa segurança em relação ao próprio corpo, em relação ao relacionamento mesmo. Então, para ter prazer sem dor, é treino. A gente só fica bom naquilo que a gente faz muito. Para ter prazer na cama, tem que ter prazer na vida. Essa é a dica. Falou linda. Muito bom esse papo. Agradecer nossos patrocinadores. Falando em saúde da mulher, né? Agradecer a Clínica Invicta, né? Da doutora Alexa. Que está agora com a gente, participando do nosso projeto. Que esteve aqui também, né? Com a gente, né? No episódio passado. Enfim, Café Santa Cecília, que tem que ter café. A Embalar, que lá a gente encontra qualquer produto descartáveis, congelados, bombonier, tudo que a gente precisa para o dia a dia. Amor de Bolo, que tá aqui dando esse abraço na gente com esse bolo, com essa broa deliciosa que foi a escolhida de hoje. Nossa, deu uma delícia. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Porque Toda mulher é um podcast. Tchau, gente. Aí.